Momento de ouvir a palavra de Deus. É isso aí, agora vamos ouvir a palavra de Deus. É momento da palavra, é momento do Senhor te entregar algo através da palavra. É momento de você receber através da palavra de Deus, que tem como tema hoje esta palavra: quer crescer, tem que descer. Para crescer você tem que descer. Para crescer você tem que mergulhar. Para crescer você tem que buscar. Está lá em Marcos 2, capítulo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto baixaram, ou seja, desceram a maca em que estava o paralítico. Olha aí, o paralítico aqui vem contar a história do paralítico de Cafarnaum, uma história bastante conhecida para quem lê a Bíblia, que fala que ele estava em cima de uma cama e 4 amigos resolveram levá-lo até Jesus. 4 amigos ouviram falar que Jesus curava, que Jesus libertava, e eles, com a fé só do ouvir falar, eles não conheciam a Jesus. Esses 4 amigos não conheciam a Jesus, mas só a fé de ouvir falar de Jesus fizeram com que eles foram com ele à casa onde Jesus estava. Só que chegando lá, para surpresa deles, havia uma multidão. A Bíblia vai dizer que havia uma multidão na porta. Se na porta havia uma multidão, imagina dentro de casa. Mas os 4 amigos não desistiram. Ele disse: não, nós vamos subir. Olha aí, eles pensavam que subindo iam alcançar o milagre daquele amigo. Eles pensavam que subindo aquele amigo ia ser curado. Mas o mistério estava era no descer. Porque eles subiram ao teto, mas tiveram que descer a cama até Jesus. Olha aí o mistério. Para você receber, você tem que descer. Para você ser cheio, você tem que descer. Para você ser curado, você tem que descer. A Bíblia vai falar que quando aquele paralítico ficou na frente de Jesus, Jesus não curou da sua enfermidade de primeira, não. Por quê? Porque Jesus primeiro curou a alma. Jesus primeiro perdoou os pecados dele. Porque ninguém sabia, a Bíblia não relata se aquele paralítico era de nascença ou ele tinha adquirido aquela paralisia com o correr do tempo. Porque às vezes há coisas que nos paralisam na caminhada. Há coisas que nos faz ficar paralisados. Às vezes uma ingratidão, às vezes uma mágoa, às vezes uma palavra vai nos paralisar. E quando nós paralisamos, nós adoecemos na alma. Quando você está ferido por uma palavra, por uma ingratidão, você está ferido na alma. Então você começa a adquirir mágoas. Mas Jesus perdoou os pecados daquele paralítico e depois o curou. E aqui onde está o segredo: você tem que descer. Para você receber da parte de Deus, você tem que descer. Para você crescer, você tem que mergulhar. Não tem como. Não tem como você ser grande se você não descer. Não tem como você receber a cura se você não descer. Não tem como você receber a vitória se você não se humilhar, se você não se abaixar. Veja aquela mulher do fluxo de sangue. Ela se abaixou, ela foi por baixo tocar na orla das vestes de Jesus. Ela se abaixou. E é isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Se abaixa, se humilha aos pés do Senhor. Quer ser grande? Se humilha. Quer ser cheio? Se abaixa. Quer receber? Desce. Veja a história de José. Está lá em Gênesis 37. José foi jogado ao poço, ou seja, ele desceu. José foi colocado na prisão, ou seja, ele desceu.
Mas quando Deus o exaltou, foi para ser grande. Quando ele recebeu, ele foi grande. E é isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Nós temos que descer. Você quer receber de Deus? Desce. Você quer a cura de Deus? Desce. Desce em oração. Desce em jejum. Desce em propósito. Você tem que fazer algo descendo aos pés do Senhor. Veja a história de Naamã, segundo a Reis, capítulo 5. Naamã adquiriu lepra. E naquela época, a lepra era uma doença mortal. Quem pegava a lepra, o resultado era o fim. E era isolado da sociedade. Era isolado do meio dos teus. Veja o desespero deste homem. Um homem honrado perante ao rei da Síria, porque ele conquistou várias batalhas para o rei da Síria, várias guerras, a Bíblia vai relatar. Se você ler lá, se depois você ler lá em 2 Reis 5, você vai ver. E ele vai até o rei, pede para ir atrás do profeta. E o rei autoriza. E ele leva muitas riquezas para entregar nas mãos do profeta. Só que, para surpresa dele, o profeta nem atendeu, nem o recebeu. O profeta só disse ao mensageiro: diga a ele que desça 7 vezes. Diga a ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E aí o orgulho? Porque ele era um homem de posses, ele era um homem de posição, e o profeta nem o recebeu, não aceitou o que ele levou. Porque Deus é assim. Deus não quer que você venha com riquezas para a presença dele, não. Deus quer que você venha com humildade. Deus quer que você mergulhe na presença dele. Eu fico imaginando a mente de Naamã. Dizer, quem é ele para mandar eu descer num rio desse imundo? Mas Naamã, por muito relutar, mas aceitou descer. E não desceu só uma vez não, viu? Naamã desceu 7 vezes para ser curado. Porque tem coisas que Deus vai mandar você descer, não é uma, não é duas, não é 3, não. É 7 vezes para receber. Tem gente que acha que indo uma vez na igreja vai acontecer. Que Deus é mágico. Que é só estralar um dedo, aí o profeta estralar um dedo lá e vai acontecer. Não. Às vezes você tem que descer mais de uma vez. José desceu mais de uma vez. Naamã desceu 7 vezes. Veja a vida de Daniel. Homem de oração, homem íntegro, homem temente a Deus. Mas teve que descer até a cova dos leões para ser exaltado. Às vezes você vai ter que descer até a cova dos leões. Às vezes você vai ter que descer para brigar com leões. Mas creia que Deus é contigo. Creia que Deus está com você. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te largar. Ele não vai te deixar perecer. Assim como foi na vida de Daniel, Deus é nas nossas vidas no dia de hoje. Mas tem que descer. Daniel descia em oração. A Bíblia vai falar que Daniel orava 3 vezes por dia. E tá aí o segredo. Tem que descer em oração. O profeta Jeremias, e olha que era profeta, e teve que descer à casa do oleiro para saber o processo para ser um vaso. Para ele se encher mais de Deus, ele teve que descer na casa do oleiro. Ele teve que descer na presença de Deus. E você está preparado para descer? Está preparado para mergulhar nos pés de Jesus? Porque o próprio Jesus Cristo, olha que Jesus era Deus. E Jesus desceu.
Não, pastor, o senhor está errado. Jesus não desceu, não. Desceu. Eu provo na Bíblia que Jesus desceu. Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Quem é sepultado não desce, não? Jesus desceu. Jesus desceu à sepultura. Jesus desceu até as profundezas para ser exaltado. Jesus teve que descer para ser reconhecido como Salvador. E olha que ele era Deus. Ele podia dizer, não, eu não vou ser crucificado, não vou ser morto, e vou provar que eu sou Deus. Mas ele se humilhou como homem. Ele se humilhou. Ele desceu até a sepultura. Mas ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus. Ele cresceu. Ele subiu aos céus. E você está preparado para descer? Desce como Naamã. Desce como José. Desce como Jeremias. Desce como Daniel. Desce como muitos outros na Bíblia desceram, mas foram exaltados. Porque para você crescer espiritualmente, você tem que descer. Para você crescer profissionalmente, primeiro você tem que começar de baixo. Ninguém já entra numa empresa sendo o gerente dela, sendo o dono da empresa. Muitas vezes você entra numa empresa como um simples faxineiro, mas você vai crescendo. Você chegou por baixo, mas você vai sair por cima. Então desce. A palavra de hoje é: quer crescer? Tem que descer. Porque você não vai se encher de Deus enquanto você não descer. Você não vai sentir a presença de Deus na sua vida enquanto você não descer. Enquanto você não mergulhar na palavra dele. Enquanto você não mergulhar em oração. Enquanto você não mergulhar em jejum. Você não vai sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Então fica com esta palavra hoje. Recebe e coloca aí. Quer crescer? Tem que descer. Glória a Deus. Aleluia.